Fala galera, bem-vindo ao canal É Isso? Por quê? Hoje vamos abordar um assunto muito importante que é a porcentagem. Muito importante porque a porcentagem está presente no nosso dia a dia. A nossa abordagem hoje é uma abordagem mais voltada para alunos do sexto ano, ou seja, vamos aprender a calcular a porcentagem utilizando frações e números decimais. Bom, a gente sabe que se eu consigo representar uma fração na forma cujo denominador é 100, ou seja, uma fração com um denominador 100, que é chamada de fração decimal, eu consigo representar essa fração na forma de porcentagem. Então, tem um exemplo aqui ó, que diz o seguinte, ó, um jogador de basquete acerta 95 arremessos em cada 100 arremessos realizados. Bom, repare que eu posso representar essa situação como sendo 95, que é a quantidade que ele acerta, de um total de 100. Ou seja, eu posso aqui afirmar que o aproveitamento desse jogador é um aproveitamento de 95%, ou seja, é um bom jogador, né? E aí tem uma pergunta, galera: se este jogador realizar 500 arremessos, quantos ele irá errar? Então aqui tem que prestar um pouquinho atenção, porque o enunciado começa falando da quantidade que ele acerta e depois pergunta quantos ele vai errar em 500 arremessos. Antes da gente responder essa questão, vamos aqui também já verificar que 95%, quando representado na forma decimal, basta dividir 95 por 100, vou voltar duas casas, vai ser 95 centésimos, que é representado por 0,95. Então, tem a representação na forma de fração e também na forma decimal. Bom, galera, repare que eu quero calcular quantos erros teve em 500 arremessos. É óbvio que o aluno consegue aqui facilmente saber que 95% é a quantidade de acertos. Então, facilmente você consegue visualizar que os erros dele é 5%, ou seja, 95% são acertos, obviamente 5% são os erros. Professor, por que 5% são os erros? O total é 100%. Se acertou 95%, errou 5%. Bom, aí eu quero calcular agora 5% de 500, porque eu quero descobrir os erros. Então, eu quero calcular quanto que é 5% de 500. Bom, esse D aqui, ó, na matemática, para a gente é a mesma coisa que multiplicação. Então, vou fazer 5 sobre 100 vezes 500. Bom, se quiser, posso colocar que tem um aqui. Ó. Vou simplificar aqui por 100. Eu cortei 2 zeros aqui, cortei 2 zeros aqui. Cheguei 5 vezes 5, 25. Ou seja, 25 arremessos errados. Então, ele teve 25 erros num total de 500 arremessos. Notem que aqui o aluno poderia pensar só de forma proporcional. Como assim, professor, pensar de forma proporcional? Ele sabe que cada 5 erros corresponde a 100 arremessos. Se ele arremessou 500, 500 é quantas vezes eu multiplico 100 para chegar a 500? Eu multiplico por 5. Ou seja, os erros dele também vai ser multiplicado por 5. Ele vai obter, então, 25 erros. Então, eu sei que 5 corresponde a 100, 5 erros, 25 vai corresponder a 500. Então, eu posso pensar também de forma proporcional. A outra maneira seria utilizando o número decimal. Eu sei que os erros são 5%, então, eu posso dizer que 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100, que nós sabemos que é 0,05, porque é 5 centésimos. E aí, para resolver através do número decimal, eu teria que pegar o 500, vou pegar o 500 e vou multiplicar por 0,05. Nota quando eu faço 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 5, 25. Aqui, repare que eu vou ter que andar duas casas, né? Nessa parcela aqui eu tenho duas casas, então eu vou andar uma, duas, vou colocar vírgula, ou seja, 25 erros. Então, posso resolver pela forma de fração, posso resolver pela forma decimal, e, inclusive, vimos também uma maneira de fazer aqui
que é pensando proporcionalmente, né? Ó, se multiplicou por 5, a quantidade de arremessos também vai multiplicar por 5 a quantidade de erros. Que eu tenho um outro exemplo que diz o seguinte, ó, um produto que custava R$ 1.200 passou a custar R$ 1.344. Qual foi a porcentagem de aumento deste produto? Bom, ele passou a custar 1.344, menos quanto que ele custava antes? 1.200. Bom, se eu fizer essa conta, eu vou descobrir quanto que ele aumentou, 144. Então, o aumento dele foi de 144 reais. Então, eu vou escrever aqui, ó, 144 que aumentou, e o preço anterior dele, antes do aumento, era 1.200. Então, eu quero saber a porcentagem da fração 144, 1.200 avos. Notem que se eu conseguir escrever aqui uma fração com denominador 100, por que denominador 100? Porque eu quero falar na forma percentual, na forma de porcentagem. E eu percebo que para que eu escreva uma fração com denominador 100 equivalente a essa, basta eu dividir, ó, 1.200 por 12, porque 12 vezes 100 é 1.200. Então, se eu dividir 1.200 por 12, eu encontro 100. Então, também vou dividir o 144 por 12. Quando eu divido 144 por 12, eu vou encontrar 12, porque 12 vezes 12 é 144. E descobri, então, que isso aqui representa 12%. Ou seja, o aumento aqui aplicado, ó, o aumento aqui aplicado foi um aumento de 12%. Aqui você pode facilmente também, quando você chegou aqui no 12%, você pode facilmente ver que isso aqui é 0,12. Ó. Se você multiplicar por 100, também já vai encontrar o quê? 12%. Ué, professor, por que multiplicar por 100, né? Quando a gente quer achar a forma porcentagem, está na forma de fração, ó, eu faço o quê? É uma coisa que 12%. Quando eu transformo no decimal, ó, eu divido por 100. Se eu quero voltar para a forma percentual, vou fazer o inverso. Se eu dividir, vou multiplicar. Então, se eu tenho um número na forma decimal, quero representar ele na forma percentual, basta eu pegar esse número decimal e multiplicar por 100. E aí descobrir aqui a porcentagem, que é 12% de aumento. Agora, um último exemplo aqui, só para a gente poder brincar aqui mais um pouquinho. Tá assim, ó, Hugo e Vitória são professores de uma escola de música que tem 300 alunos. Para uma apresentação de fim de ano, eles selecionaram 17% desses alunos. Pergunta: quantos alunos serão selecionados? Bom, galera, repare que eu quero encontrar 17% de 300. Isso representa 17 sobre 100 vezes 300. Posso simplificar por 100. Cortei 2 zeros aqui. Vou fazer 17 vezes 3. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 7, 21. 30 mais 21, 51. E descobri que apenas serão selecionados. Como que eu faria isso na forma decimal? Na forma decimal, eu ia representar o 17 centésimos, que é 17%, como sendo 0,17. Ia pegar o 300 e ia multiplicar por 0,17. Então, vezes. 7 vezes nada, nada. 7 vezes nada, nada. 7 vezes 3, 21. Uma vez nada, nada. Uma vez nada, nada. Uma vez 3, 3. Somei 0,015. Repare que aqui eu tenho duas casas. Vou pegar outra cor aqui para ilustrar. Ó. Tenho duas casas decimais aqui, então tem que andar duas casas decimais aqui. Cheguei à conclusão que também é 51. E descobri que 51 alunos serão selecionados. Agora, uma situação hipotética que bem engraçada. João, estudando, aprendeu justamente essa questão aqui na escola. E aí, João chegou em casa e perguntou para o seu pai: pai, estou estudando na escola porcentagem. Poxa, meu filho, que legal. Está gostando? Estou gostando muito, pai. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Claro, meu filho. Quanto que é 17% de 300? E aí o pai de João, em 10 segundos, respondeu 51. João olhou um pouco assustado, deu parabéns para o seu pai, mas ficou pensando, meu Deus, como pode ter calculado tão rápido? Chegou no dia seguinte e perguntou, professor, perguntei para meu pai quanto que é 17% de 300, ele calculou em 10 segundos, sem caneta, sem papel.
O senhor ontem explicou para a gente, multiplica, simplifica, corta 2 zeros, multiplica por um decimal. Professor, como que meu pai fez isso? É isso, professor, por quê? E aí eu falei para o João, no dia a dia, as pessoas têm um formato diferente de pensar em porcentagem. Porque geralmente as pessoas pensam em porcentagem de uma forma mental, ou fazem na calculadora, quando, por exemplo, trabalham numa loja, que é muito mais rápido. E aí, galera, como é esse pensamento mental? Ó, ele sabe que era 300. João perguntou 17% de 300. Então, mentalmente, a primeira coisa que a pessoa faz é calcular 10%. Por quê, professor? Porque 10% é um décimo, ou seja, ele pega esse 300 de cabeça, divide por 10. 300 dividido por 10, ele já descobre rapidinho que é 30. E aí ele depois vai pensar na metade disso, que é 5%. Bom, se 10% é 30, 5% é metade de 10, vai ser metade de 30, ou seja, 15. Bom, ele quer 17%, ó, ele já tem 15, só falta 2%. Ele vai pensar aqui, ó, 1%. 1%, galera, 1%, basta eu pensar aqui, é o 10% dividido por 10. 10%, 10 por 10 dá 1. Ou seja, se eu dividir esse 30 por 10, eu vou achar 3. Se 1% é 3, 2%. 2% vai ser o quê? 6. Poderia ter achado esse 1% diferente, também calculando aqui pelo 5, né? 1% é pegar o 5 e dividir por 5. 15 por 5 é 3. E aí, ó, mentalmente ele já fez 10%, 30, 5%, 15, 45, 2%, 6, 51. E ele pega somente o que interessa, né? Ó, mentalmente, o que interessa para ele são esses três aqui, ó, que facilmente somou e achou 51. E aí eu falei, João, é isso. E por quê? Galera, um grande abraço, até a próxima.